Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos das estruturas de controle de fluxo. Sendo mais específico, vamos trabalhar na videoaula de hoje os comandos break e continue. Vamos começar analisando o comando break. Nós já vimos o mesmo anteriormente quando estudamos a estrutura de controle de fluxo switch. Então utilizávamos o break dentro do switch para garantir uma execução de um case isoladamente. Agora vamos expandir o estudo do comando break, vendo que o mesmo pode vir a ser aplicado em laços de repetição. Tem um exemplo aqui do laço de repetição while, só para nos recordarmos. Quando chegamos no while, é feita a avaliação da expressão lógica que controla o número de iterações do mesmo. Se a avaliação da expressão lógica resultar em verdadeiro, vai ocorrer a entrada no laço. Neste caso, a execução do bloco de instruções contidas no mesmo. Após o final da execução das instruções contidas no bloco, ocorre a volta para testar novamente a expressão lógica que controla o número de iterações. Se esta continuar sendo avaliada como verdadeira, vai ocorrer mais uma iteração no laço. Nós vamos continuar assim até que a avaliação da expressão lógica que controla o número de iterações do laço resultar em falso, e aí ocorre a saída do laço. Vamos agora então introduzir mais um comando dentro do nosso bloco do while. Neste caso, vai ser uma instrução condicional. Então tem o meu if ali. O if vai funcionar da seguinte maneira, né? Vou avaliar a expressão lógica, que controla o mesmo. Se esta resultar em verdadeiro, eu entro dentro do meu if. E dentro deste if, eu vou ter o comando break. Ao executar o comando break, dentro de um laço de repetição, vai ocorrer a imediata saída do laço. Quero só aqui destacar a necessidade de colocar o break dentro, por exemplo, de um if. Por quê? Se o mesmo estivesse fora do if, não tivéssemos esse if para controlar a execução do break, sempre faremos a execução, neste exemplo, desta atribuição e depois do break. Então, consequentemente, nunca esta última atribuição aqui viria a ser executada. No caso do break estar dentro de um if, vai depender da avaliação da expressão lógica. Se a expressão lógica resultar em verdadeiro, aí sim o break é executado e ocorre a saída do laço. Caso contrário, segue-se o fluxo normal de execução das instruções contidas no bloco do meu laço de repetição while. Vamos agora então tratar do comando continue. Então, novamente, vou me valer do laço de repetição while para utilizar o mesmo. Quero destacar que o comando continue ele vai ser utilizado em laços de repetição. Então, tenho aqui novamente o exemplo. Chego no while, vou testar a minha expressão lógica, verificar se o resultado da avaliação da mesma é verdadeiro. Se for, eu vou entrar no meu bloco do laço de repetição while, executando as instruções contidas no mesmo. Chego no final, volto para testar novamente a expressão lógica, verificar se a mesma continua verdadeira. Vou aqui então introduzir mais uma instrução no bloco do meu laço de repetição while. Um if, né, com a sua expressão lógica de controle. Então, se ao avaliar essa expressão lógica tivermos como resultado verdadeiro, vai ocorrer a entrada no meu if. E aí eu tenho o meu comando continue. O que vai acontecer ao executarmos o comando continue dentro de um laço de repetição? Nós vamos nos direcionar para o teste do laço. Seja, no caso, um while, aí eu vou para o início, para testar ou avaliar a minha expressão lógica. Se eu estiver utilizando um do while, eu vou para o final para avaliar a minha expressão lógica. Tá certo? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Visando fomentar uma maior participação de discentes em competições acadêmicas, mais especificamente na maratona de programação, e também buscando viabilizar uma possível correção parcialmente automatizada de uma avaliação da disciplina, trabalharemos com uma forma alternativa para a entrada de dados para programas. Como vimos até o momento, os programas, ao se utilizarem da função de entrada formatada, o scanf, efetuam leituras de dados através do teclado. Também vimos que tudo que é digitado é armazenado em um arquivo denominado stdin e posteriormente lido pelas chamadas à função scanf. Para uma melhor compreensão, vamos analisar o programa a seguir. Então, temos aqui um código-fonte. O que nós percebemos no mesmo? Ocorre aqui, né, a inserção da diretiva de pré-processador, que vai possibilitar a utilização das funções de entrada e saída formatada, printf, scanf. Tenho aqui a minha função principal, presente, né, em todos os programas desenvolvidos com o uso da linguagem de programação C. Eu abro o bloco da minha função principal.
no início do bloco, eu vou declarar as variáveis que serão utilizadas no programa. No caso, vou me valer de duas variáveis do tipo primitivo int, com identificadores respectivamente valor 1 e valor 2. Tenho agora inicialmente um printf, que vai apresentar na tela a seguinte mensagem: digite um valor inteiro, dois pontos. Na sequência, tem um scanf que fará a leitura de um valor fornecido pelo usuário através do teclado e armazenará o mesmo na variável valor 1. Na sequência, tenho mais um printf que agora apresentará a seguinte mensagem na tela: digite outro valor inteiro. Na sequência, mais um scanf que agora fará a leitura de um valor fornecido pelo usuário através do teclado e armazenará o mesmo na variável valor 2. De posse desses valores fornecidos, eu tenho agora um printf que especifica, em sua string de controle, que será apresentado um valor inteiro, que representará o conteúdo da variável valor 1, depois o símbolo associado ao operador de soma, mais um valor inteiro, que desta vez representará o conteúdo da variável valor 2, o símbolo de igualdade, na sequência mais um valor inteiro, que será obtido através da avaliação da expressão aritmética valor 1 mais valor 2, depois ocorre uma mudança de linha. Agora eu fecho o bloco da minha função principal. Então, efetivamente, o meu programa recebe dois valores inteiros, vai fazer a soma desses valores e apresentar o resultado. Porém, nós vemos aqui a formatação que vai ser gerada na saída para a apresentação deste resultado. Agora, eu gostaria que vocês abrissem um arquivo de texto e digitassem no mesmo o conteúdo que eu vou apresentar agora. Então, o número 6, espaço, o numeral 13. Esse vai ser o conteúdo de um arquivo texto. Após fazer essa edição, eu gostaria que vocês salvassem esse arquivo texto em um arquivo com o nome entrada.txt. Vocês podem utilizar o editor de texto que preferirem. E este arquivo deve ser salvo na pasta em que vocês salvaram o código-fonte do programa que nós acabamos de ver. No prompt então, de comando, para quem está usando o Windows, ou no terminal para quem está se utilizando do Linux, mais especificamente na pasta em que você compilou o arquivo fonte, eu gostaria que vocês digitassem. Então, ponto barra, nome do arquivo binário, espaço menor, espaço entrada.txt. Quero destacar que o ponto barra é necessário para quem está utilizando Linux. Quem estiver utilizando o sistema operacional Windows não há essa necessidade. Ao executarem a linha anterior, será obtida a seguinte saída no monitor: digite um valor inteiro, dois pontos, digite outro valor inteiro, dois pontos, e aí vai aparecer 6 mais 13 igual a 19. Isso vai demonstrar que podemos, através do símbolo menor, informar um arquivo que será considerado como stdin. Vamos agora então editar o código-fonte, retirando os trechos de solicitação de entradas por parte do usuário, e estes estarão sublinhados em vermelho no próximo slide. Efetivamente, eu quero que vocês removam esses dois printfs iniciais que referem-se à solicitação de entradas por parte do usuário. Após isso, salvem o arquivo com código-fonte, depois efetuem uma nova compilação e gerem um executável correspondente. Agora, com a linha que nós vimos anteriormente, mais especificamente ponto barra, o nome do arquivo binário que vocês deram, espaço, símbolo de menor, espaço, entrada.txt, que é o nome do arquivo texto no qual vocês armazenaram os valores mencionados, 6, espaço 13, sendo mais específico. Lembrando que o ponto barra em vermelho ali serve para quem está utilizando o sistema operacional Linux. No sistema operacional Windows, o mesmo não deve constar. Desta forma, temos a seguinte saída na tela: 6 mais 13 igual a 19. Por que eu estou apresentando essa forma de entrada alternativa para vocês? Ou seja, como eu posso criar um arquivo que vai ser utilizado como stdin? Isso porque, nas competições acadêmicas, como por exemplo a maratona de programação, a correção das respostas geradas pelos competidores é feita de uma forma automatizada. Então, para isso, é determinado um padrão de entrada e um padrão de saída esperado. E, consequentemente, a organização do evento gera arquivos que vão simular ou vão funcionar como stdin para poder expor essas entradas aos programas submetidos pelos competidores. No caso de uma avaliação parcial da disciplina, não necessariamente eu avalio só o resultado final da solução apresentada por vocês,
Até porque, se vocês gerarem uma saída final errada, se eu não analisar o código, vocês vão tirar 0. Então as notas seriam binárias, né? Estou falando isso para os alunos que estão acompanhando as videoaulas e efetivamente estão cursando disciplinas ministradas por mim, tá? Mas eu acho que isso vale para qualquer disciplina da área de programação. Então, se o professor só olhar o resultado final, consequentemente as notas vão ser 0 ou 10. Então, se o aluno gerou as respostas finais corretas, 10. Não gerou, 0. Aí ele pode até fazer baterias de testes diferentes, né? Testando questões de contorno, isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas o fato é que, via de regra, como funciona a correção? A gente analisa tudo que foi desenvolvido pelo aluno, para que efetivamente ele possa ter notas parciais, de acordo com o quanto ele evoluiu na sua geração da solução, tá certo? Mas eu posso ter uma primeira análise que vai se basear simplesmente em verificar se o aluno conseguiu gerar um algoritmo que resolva aquele problema ou não. E aí eu posso me valer dessa forma de fornecimento de entrada para, consequentemente, gerar saídas que eu vou comparar automaticamente. Inclusive, eu já apliquei provas onde eu fazia correção em tempo de execução. Então, durante a prova, eu corrigia mesmo. Com base no que foi visto, resolva o exercício a seguir. Construa um programa que receba uma sequência de números inteiros, positivos, de 3 dígitos, e gere como saída, para cada valor pertencente à sequência, outro número formado pelos dígitos invertidos do número lido. O final da sequência é identificado pelo valor 0. Vou apresentar para vocês aqui um exemplo, então, que é uma sequência de números fornecidos, e a respectiva saída para este exemplo. Então, se na sequência o primeiro valor for 123, a saída gerada correspondente vai ser o 321. Se o próximo valor da sequência for o 901, vai ser gerado como saída o número 109. Se o próximo valor da sequência for o número 530, vai ser gerado como saída o valor 35. E aí, se nós tivermos na sequência o 0, indicando que a mesma finalizou, não será gerado nenhum valor na saída e o programa será finalizado. Eu sou um cara legal, então vou mostrar uma dica para vocês, né? Observe os resultados das funções quociente e resto de um número por 10. Aqui eu quero deixar claro que um exercício muito similar a este já foi resolvido anteriormente, nessa nossa playlist, onde nós apenas recebíamos um número inteiro positivo de 3 dígitos e gerávamos um outro valor resultante da inversão dos dígitos do número recebido. Nesse caso aqui, nós não temos apenas um único valor para que os dígitos sejam invertidos, nós vamos ter uma sequência. Então essa é a peculiaridade deste exercício. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. No meu programa eu vou me valer das funções de entrada e saída formatada, então preciso da minha diretiva de pré-processador include, que vai incluir a biblioteca stdio.h. Tenho minha função principal, abro o bloco da mesma, no início do bloco farei a declaração das variáveis que serão utilizadas no programa. No caso, vou me valer de apenas uma única variável do tipo primitivo int, com identificador n. Tenho agora meu laço de repetição do while, abro o bloco do mesmo. Primeira instrução contida neste vai ser um scanf, onde eu vou fazer a leitura de um valor inteiro e armazenar o mesmo na variável n. Agora eu vou verificar se o valor fornecido para a variável n é diferente de 0. Então, só quero destacar que essa expressão lógica pode ser simplificada, né? Eu poderia ter apenas n ali, já que todo valor em C corresponde a um valor lógico. Então, se este for diferente de 0, ele é verdadeiro. Então, se eu colocar só o identificador n como expressão lógica, eu já estarei verificando se o conteúdo da variável é diferente de 0, se este é verdadeiro, né? Já que o 0 é o único valor falso no conjunto dos inteiros, e n é uma variável inteira. Dentro do meu if, então, eu vou ter o printf, que efetivamente vai apresentar na tela um número inteiro, né, reservando 3 colunas para este número, e caso o número tenha menos que 3 colunas, ele vai preencher com zeros à esquerda, né, para manter o formato de saída que nós vimos especificado no enunciado. Depois eu vou ter uma mudança de linha. E efetivamente o valor a ser representado é obtido através da avaliação dessa expressão aritmética. Então, só para nos recordarmos, aqui eu estou, né, pegando o resto da divisão por 10, então estou isolando a unidade do meu número, multiplico por 100 para transformar em centena. Aí eu vou somar agora ao que eu vou obter com essa outra parte da minha expressão aritmética. Aqui eu estou pegando o quociente de n por 10, então eu vou pegar a minha centena e dezena. Depois eu pego, né, esse resultado e vou utilizar como dividendo,
para obter o resto da divisão por 10. Então vou isolar o número que estava na minha dezena, porém agora ele está na casa da unidade. Aí eu multiplico por 10 para transformar novamente em dezena. Aí eu somo com o que eu tenho lá agora com minha centena. Por fim, eu tenho um número aqui, né? Foi recebido inicialmente. Pego o quociente por 10. Então vou ficar lá, né, com centena e dezena. Depois pego novamente o quociente por 10. E aí eu vou isolar o dígito que estava na minha centena. E agora vai ficar na posição da unidade e vai ser acrescentado ao valor gerado. E este valor sim vai ser apresentado na saída padrão. Fecho agora o bloco do meu do while. Então, palavra reservada ao while. E eu tenho aqui a expressão lógica que vai controlar o número de iterações. Notem que aqui eu coloquei apenas n, né? Poderia ter colocado novamente n, exclamação igual 0, para verificar se n era diferente de 0. Mas eu estou aqui adotando o que eu mencionei anteriormente, né? Toda variável em C, todo valor em C representa um valor lógico. Pode ser verdadeiro ou falso. Se for igual a 0, é falso. Diferente de 0, verdadeiro. Agora eu fecho o bloco da minha função principal. Nesse momento vocês poderiam se perguntar, poxa, a gente acabou de ver o comando break e continue. Por que não estão sendo utilizados? Então tudo bem, vamos para uma solução alternativa. Então tenho aqui uma solução alternativa, essa parte inicial é absolutamente igual à anterior, só que agora ó, eu tenho um if que vai verificar se o conteúdo da variável n é igual a 0. Né? Lembrando que eu posso substituir também isso, né, por apenas exclamação n. Né? Então estou negando o resultado da avaliação da minha expressão lógica. Então se n for igual a 0, falso, falso negado, verdadeiro. Então eu vou entrar no if quando o valor de n for igual a 0. E aí eu executo o meu break. O que vai acontecer? Eu saio do meu laço de repetição. Porém, se eu não entrar no if, eu tenho um valor em n diferente de 0, então eu vou e apresento, né, o resultado da inversão dos dígitos, que vão vir a compor um novo valor. Tá certo? Fecho agora o bloco do meu while, chamo atenção só para a minha expressão lógica, que vai controlar o número de iterações. 1 é uma constante inteira, diferente de 0. Então aqui vai ser sempre verdadeiro. Mas eu não preciso me preocupar porque eu não vou entrar no loop infinito, já que em algum momento, quando n for igual a 0, vai ocorrer a entrada neste if e a execução do break, que vai fazer com que ocorra a saída do laço de repetição. Fecho então agora o bloco da minha função principal. Vamos então para mais um exercício na nossa videoaula de hoje. Com base no que foi visto, resolva o problema intitulado Jogo de Varetas, aplicado na primeira fase da Maratona de Programação no ano de 2007. Há muitos jogos divertidos que usam pequenas varetas coloridas. A variante usada neste problema envolve a construção de retângulos. O jogo consiste em, dado um conjunto de varetas de comprimentos variados, desenhar retângulos no chão, utilizando as varetas como lados dos retângulos, sendo que cada vareta pode ser utilizada em apenas um retângulo, e cada lado de um retângulo é formado por uma única vareta. Neste jogo, duas crianças recebem dois conjuntos iguais de varetas. Ganha o jogo a criança que desenhar o maior número de retângulos com um conjunto de varetas. Dado um conjunto de varetas de comprimentos inteiros, você deve escrever um programa para determinar o maior número de retângulos que é possível desenhar. Vamos detalhar a entrada. A entrada contém vários casos de teste. A primeira linha de um caso de teste contém um inteiro n, que indica o número de diferentes comprimentos de varetas no conjunto. É explicitado que o valor de n vai variar de 1 a 1000. Cada uma das n linhas seguintes contém dois números inteiros, ci e vi, representando respectivamente um comprimento, que vai variar de 1 a 10.000, e o número de varetas com este comprimento, que vai variar de 1 a 1000. Cada comprimento de vareta aparece no máximo uma vez em um conjunto de testes, ou seja, os valores ci são distintos. O final da entrada é indicado por n igual a 0. Vamos agora detalhar a saída. Para cada caso de teste da entrada, seu programa deve produzir uma única linha na saída, contendo um número inteiro, indicando o número máximo de retângulos que podem ser formados com o conjunto de varetas dado. Para possibilitar uma compreensão adequada do enunciado, vamos analisar agora um exemplo de entrada e a sua saída correspondente. Inicialmente ali, eu tenho o meu primeiro conjunto de varetas, então está sendo explicitado que eu tenho apenas um único comprimento nesse meu conjunto, e aqui no caso, eu estou determinando qual o comprimento, então 10 unidades de comprimento, e eu tenho 7 varetas com este comprimento. Meu programa vai determinar qual o número máximo de retângulos que eu posso construir com este conjunto de varetas e vai apresentar o mesmo
em uma linha da saída. Na sequência eu tenho mais um conjunto de varetas a ser analisado, né? Pois meu n é diferente de zero, e aí eu vou ter 4 comprimentos diferentes, distintos. O primeiro especificado é 50 unidades de comprimento, e aí eu tenho 2 varetas com esse comprimento, depois 40 unidades de comprimento, e eu tenho 2 varetas com esse comprimento, depois 30 unidades de comprimento, e eu tenho 4 varetas com esse comprimento, por fim 60 unidades de comprimento, e eu tenho 4 varetas com este comprimento. Meu programa vai avaliar, então, a quantidade máxima de retângulos que eu posso formar com este conjunto e apresentar numa nova linha na saída. Tenho agora, então, mais um conjunto de varetas, né? Pois o meu n é diferente de zero, então ele determina que eu tenho 5 comprimentos distintos, e agora eu tenho a especificação dos mesmos, né, em cada uma linha que segue o meu valor de n. Então, na próxima linha eu tenho ali indicando que eu tenho 15 unidades de comprimento neste tamanho de varetas, né? E tenho 3 varetas com esse comprimento. Depois, 6 unidades de comprimento e 3 varetas com esse comprimento. 12 unidades de comprimento, 3 varetas com esse comprimento. 70 unidades de comprimento, 5 varetas com esse comprimento. 71 unidades de comprimento, e eu tenho agora aqui uma vareta com esse comprimento, né? No caso, meu programa vai determinar a quantidade máxima de retângulos que eu posso construir com esse conjunto de varetas e apresentar em uma nova linha da saída, tá certo? Agora eu tenho o meu valor zero ali, indicando que acabou, né, a minha entrada e eu não vou gerar nenhuma saída para isso. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. Antes de apresentar a mesma, eu quero só destacar que muitas vezes alunos me procuram falando: professor, não tem como disponibilizar uma lista de exercícios para a gente praticar? Eu quero aqui deixar claro que as competições acadêmicas, como por exemplo, Olimpíada Brasileira de Informática, que nós temos inclusive um aluno da Univasf que já obteve medalha de ouro na competição, Maratona de Programação, que também já tivemos inúmeras equipes da Univasf que foram para a final brasileira do evento, são um ambiente mais do que propício para vocês aplicarem os conceitos estudados e, inclusive, evoluírem, já que esses problemas apresentados nas competições muitas vezes ultrapassam até o escopo do que é estudado na universidade. Dito isso, vamos então para a proposta de solução para este problema em específico. Como que eu vou construir um retângulo com um conjunto de varetas? Então eu posso, por exemplo, recebo lá meu conjunto de varetas, né? Aí eu tenho um conjunto de comprimentos. Para cada comprimento eu vou ter um subconjunto de varetas, né, do meu conjunto geral. Eu posso ir lá, pego uma vareta, faço um lado do meu retângulo. Pego outra vareta, faço outro lado. Pego mais uma vareta, faço esse lado. Aí pego 2 varetas e faço esse outro lado. Pronto, fiz um retângulo. Segundo o enunciado, cada lado do retângulo pode ser constituído por apenas uma única vareta. Então, essa solução é inviável. Vamos a uma nova tentativa. Então, vou lá no meu conjunto de varetas, pego uma vareta, pego outra vareta, faço outro lado, outra vareta, faço outro lado e outra vareta, faço outro lado. Neste caso, né, essas 2 varetas são de mesmo comprimento e estas 2 varetas são de mesmo comprimento, né, já que eu preciso, né, construir um retângulo. Então, tenho que ter ângulos retos internos, tá certo? Então, aqui sim, eu tenho um exemplo de um retângulo válido. Mas vamos continuar tentando. Então, pego mais uma vareta para fazer o lado do retângulo do meu conjunto, outra vareta, aí eu me utilizo da vareta que eu usei antes para finalizar esse meu retângulo. Aqui é uma solução inválida, né? Cada vareta pode ser utilizada para construir apenas um único retângulo. Então, em resumo, o que eu preciso fazer para resolver este meu problema? Qual o número máximo de retângulos que eu vou constituir? Efetivamente, eu vou separar o meu conjunto inicial de varetas em pares de varetas com o mesmo comprimento. E aí eu vou determinar esse conjunto de pares de varetas com o mesmo comprimento. Depois eu só pego esse meu conjunto de pares de varetas com o mesmo comprimento e divido por 2. Pronto, vai me determinar a quantidade máxima de retângulos que eu posso construir. Dito isso, vamos então para a codificação. O programa que eu vou apresentar vai ser utilizado as funções de entrada e saída formatada. Consequentemente, no código-fonte do mesmo vai constar a diretiva de pré-processador include stdio.h. Tenho agora a minha função principal, main. Abro o bloco da mesma. No início do bloco vou declarar as variáveis que serão utilizadas no programa. No caso, vou me valer de 5 variáveis do tipo primitivo int, com identificadores respectivamente n, ci, vi, i e num retângulos. Quero destacar que estou utilizando alguns identificadores que refletem informações constantes no enunciado.
visando possibilitar a melhor compreensão do código-fonte que vai ser apresentado. Como, por exemplo, n, que vai refletir a quantidade de comprimentos distintos que eu tenho em um dado conjunto de varetas. ci, que vai armazenar o iésimo comprimento de um dado conjunto de varetas. vi, que vai armazenar a quantidade de varetas com determinado comprimento no meu conjunto de varetas. Por fim, i vai controlar a quantidade de comprimentos que eu vou ler de um dado conjunto de varetas, e num retângulos vai auxiliar no cômputo da quantidade máxima de retângulos que eu posso construir com um dado conjunto de varetas. Tenho agora o meu laço de repetição do while, abro o bloco do mesmo. Primeira instrução contida neste é um scanf, que vai ler um valor para a variável. Agora tem um if, que vai verificar se o valor lido é igual a zero, ou seja, se finalizaram os conjuntos de varetas que devem ser analisados. Se for o caso, eu vou entrar no if e executar o meu break, saindo do meu laço do while. Quero só destacar que a minha expressão lógica n igual a zero pode ser substituída por apenas exclamação n. Se eu não entrei no if, ou seja, eu tenho um dado conjunto de varetas que deve ser analisado para determinar a quantidade máxima de retângulos que eu posso formar com o mesmo, eu vou agora inicializar as variáveis que vão ser utilizadas para este cômputo. Então, primeiro atribuo 0 para num retângulos, depois atribuo 0 para a variável i. Tenho agora o meu laço de repetição while, que vai controlar a leitura de cada comprimento de vareta constante nesse conjunto e, consequentemente, a quantidade de varetas com esse comprimento. Tenho então agora um scanf, que vai ler um primeiro valor inteiro e vai armazenar na variável ci, ou seja, refere-se ao iésimo comprimento deste conjunto de varetas. Depois vai ler mais um inteiro, que vai ser armazenado agora na variável vi, ou seja, a quantidade de varetas que eu tenho com este comprimento. Agora eu vou determinar quantos pares de varetas eu tenho com este comprimento. Então eu pego vi e divido por 2. Tá? E vou acumular esse valor em num retângulo. Então lembrando que num retângulo foi zerado antes de entrar no while, né? E agora este mais igual determina aqui, vai ocorrer a consulta do valor contido na variável num retângulos. O mesmo vai ser somado, né, com a quantidade de pares que eu tenho deste determinado comprimento, e vai ser atualizado o valor de num retângulos. Agora eu atualizo o conteúdo da minha variável i para que em algum momento i deixe de ser menor que n, eu saia do meu while e fecho agora o bloco do meu while. Quando eu sair deste laço de repetição, eu vou ter armazenado em num retângulos a quantidade de pares de varetas que eu tenho com o mesmo comprimento no meu conjunto de varetas. E agora eu posso então apresentar na saída padrão um inteiro que vai refletir a saída, ou seja, o número máximo de retângulos que eu posso construir com esse conjunto de varetas, e este valor vai ser obtido dividindo a quantidade de pares de varetas que eu tenho com o mesmo comprimento por 2. E assim eu determino a quantidade máxima de retângulos que eu tenho. Depois eu só vou mudar de linha, né, para atender o que foi especificado no enunciado, fazendo com que eu tenha cada saída gerada para o conjunto de varetas em uma determinada linha da saída. Agora eu vou fechar o meu laço de repetição do while. Note, né, que eu coloquei aqui como expressão lógica a constante 1, ou seja, seria um laço infinito se eu não entrar no meu if aqui e executar o break. Tá? Agora eu simplesmente vou fechar o bloco da minha função principal, main. A nossa videoaula de hoje finaliza por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar as suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Também gostaria que, se possível, você colocasse no comentário a que se refere esse GIF com o qual concluí a videoaula de hoje. E a gente se vê na próxima, pessoal. Valeu!